Ora, bem-vindos a mais uma aula do curso. Hoje vamos falar de Nutrient Timing. É uma expressão inglesa que se refere à altura que nós escolhemos para fazer a distribuição dos nossos macro e micronutrientes. A altura que fazemos as refeições e a importância que isso tem. Normalmente este conceito vem mais à volta daquilo que seria o nosso horário de treino, não é? E atenção, meus caros, já falámos aqui em algumas aulas anteriores sobre a hierarquia de importância, não é? E sobre isso falámos que o mais importante é que o cliente consiga aderir ao programa que lhe colocamos, porque se não houver adesão, não há cumprimento da parte dele e não há manutenção do nosso cliente, então não conseguimos ajudar dessa forma. Depois, a seguir essa adesão, num grau de importância, portanto numa hierarquia, poderíamos definir o intake calórico como a segunda questão mais importante. Isto é, independentemente de nós queremos estar em déficit, independentemente de nós queremos estar em fase de corte ou em fase de volume, nós termos o intake bem ajustado à pessoa que nós temos à nossa frente e ao gasto que ela tem, é já meio caminho andado, ou mais de 50% do trabalho que é necessário ser feito para que a pessoa possa ser bem sucedida nessa fase. Então, há que ter isso em conta, não menosprezando, obviamente, todos os fatores que eu vou falar a seguir, que é a distribuição dos macronutrientes, por exemplo, quanto de proteína, quanto de gordura, quanto de hidrato de carbono. Porque uma caloria não é uma caloria, não é? Nem todas as calorias são iguais. Então é importante que a gente consiga fazer uma distribuição adequada, não só à pessoa, não só às suas preferências, já falámos aqui sobre este tema também, mas também ao momento em que se encontra em cada uma das fases. Nós queremos maximizar todo o programa, tirar o máximo dele para que a pessoa possa ser bem sucedida, para que se sinta bem, para que goste e para que se mantenha connosco muito tempo. E nós temos que estar muito atentos a todos estes fatores, não é? Depois temos a variedade na dieta, que falámos sobre isso no último vídeo, que é importante irmos buscar micronutrientes a diferentes alimentos e uma questão também de ter uma dieta sustentável a longo prazo, termos variedade e fazer, obviamente, esta escolha com base nas preferências do nosso cliente. E depois, sim, para último, e talvez menos importante, teríamos aqui a altura em que damos estes nutrientes e a nutrição que fazemos à volta do horário de treino e o uso de suplementação. Seria as duas últimas coisas a que eu teria atenção. E o que é que a gente vê? Por norma vemos a malta preocupada com a parte da suplementação e do que tem que ingerir antes do treino, do que tem que ingerir intra-treino, do que tem que ingerir a seguir ao treino, qual a melhor suplementação. E estamos a perceber que realmente eles estão a preocupar com coisas, com microgestões, com coisas pequenas em relação àquilo que deveria ser preocupação maior ou aquilo que deveria ser o cuidado maior, não é? Às vezes a pessoa está preocupada com o que comer a seguir ao treino e não sabe quanto tem que ingerir no dia todo, nem sequer pesa os alimentos. Então somos responsáveis por educar os nossos clientes e os possíveis clientes, não é? Porque essas pessoas que têm dúvidas e que nos procuram com essas questões são pessoas a quem nós podemos dar aqui uma ajuda e fazer disso uma espécie de venda, uma forma de criar rapport. Bom, falando então daquilo que é a nutrição à volta do treino, o que a gente pretende? Sabemos que o treino o treino de musculação, neste caso é um treino anaeróbio, portanto não há
presença ou não há necessidade de oxigênio, daí ser anaeróbio, e o substrato energético mais utilizado é a glicose. Então, sabemos que os hidratos de carbono vão ter um impacto naquilo que é o nosso rendimento no treino. Queremos também, com a nutrição que está à volta do treino, diminuir aquilo que seria a degradação proteica, já falámos sobre este conceito também, e embora o treino de musculação convencional não tenha assim tanto desgaste proteico, não é? Vai depender também, obviamente, do estado inicial da pessoa, como é que estão as suas reservas de glicogênio e, obviamente, do volume de treino, mas nós queremos minimizar, mas não é de todo uma altura em que haja uma degradação proteica acima da média, de modo a que nós tenhamos que ter aqui necessariamente cuidados específicos. Queremos também maximizar a síntese proteica. Sabemos que o treino é um estímulo que aumenta a eficácia da síntese proteica, embora tenha que haver sempre algum tipo de ingestão de aminoácidos, não é? Mas potencia a síntese proteica. E nós, através da alimentação, e mais especificamente da alimentação que é à volta do horário de treino, podemos maximizar isso. Um dos outros objetivos seria repor os estoques de glicogênio, não é? Que é um indicador também. Isto acaba por estar tudo ligado e estou a rever aqui um bocadinho a matéria que já foi dada, não é? Mas se os nossos estoques de glicogênio estiverem em baixo, se estivermos depletados, a preocupação do nosso corpo será como repor esses estoques e será como obter energia, não é? para o treino. Não vai estar preocupado em construir, portanto, a síntese proteica não vai ser uma prioridade. Então, quando estamos depletados, há uma enzima, que é a AMPK, que é elevada, e isso faz com que haja uma degradação proteica maior e a síntese proteica seja menor. Okay? Então, nós termos os nossos estoques de glicogênio muscular cheios é algo importante e algo que nós queremos maximizar com a nutrição à volta do treino. Embora, meus caros, se nós estamos numa fase de corte, já sabemos que é algo com que temos que lidar e que faz parte não estar com os estoques de glicogênio cheios. Mas aí também a nutrição à volta do treino acaba por ganhar uma importância ainda maior, mas já lá vamos. Queremos também criar um ambiente favorável, um ambiente hormonal favorável, perdoem-me, não diz as palavras todas, e isto terá a ver com a diminuição do cortisol, não é? E com o aumento da insulina, por exemplo. Podemos falar também de aumentos agudos de hormonas como a testosterona, como a hormona do crescimento, mas que não vão ter, na realidade, um grande impacto naquilo que seria o aumento de massa muscular ou perda de massa gorda. Portanto, estes picos hormonais de testosterona, da hormona de crescimento que advêm com o treino, não são de todo significativos para que haja uma resposta adjacente, não é? Mas o facto de tentarmos gerir o cortisol e tentarmos criar aqui um ambiente favorável onde haja libertação de insulina, garantimos que dessa forma, mais uma vez, a degradação proteica seja menor e a síntese proteica seja maior. A insulina acaba por ser não só anabólica como anticatabólica. Então, um dos objetivos com esta nutrição à volta do treino é justamente esse, promover um estado hormonal positivo, que nos aproxime do nosso objetivo. Queremos também minimizar tudo o que seja stress gastrointestinal, portanto nós não queremos ir para o treino cheios, com a digestão ainda por fazer, a arrotar comida. Não. Nós queremos garantir que temos um esvaziamento gástrico bom e para que a gente possa treinar no máximo das capacidades e para que a gente não esteja
a tentar colocar sangue no músculo que estamos a trabalhar e o sangue está todo a ir para o nosso trato intestinal para garantir que a digestão é feita. Não é? E, por fim, seria maximizar também o foco, a parte mental. Poderíamos eventualmente falar aqui da parte do pré-treino, dos estimulantes, mas mais até pela parte da fome e do cansaço. Nós podemos garantir que o indivíduo não vai treinar cheio de fome, porque isso seria contraprodutivo. Se já alguém passou por essa experiência desse lado, saberão que treinar com fome é do pior que há. Então, esta nutrição à volta do treino deveria garantir que isso não acontece. E por fim, agora sim é que é o fim, garantir a níveis estáveis de glicose no sangue. Não é? Nós não queremos, e aqui nós temos que conhecer a pessoa com que estamos a trabalhar, obviamente, mas não queremos que ela faça, por exemplo, uma refeição 3 horas antes do treino ou 2 horas do treino antes, com hidratos de carbono de absorção rápida, porque aquilo vai ter um pico de insulina, vamos ter uma presença de açúcares mais elevada no nosso sangue e depois vamos ter uma queda brutal. Então, quando chegamos ao horário de treino, não estamos propriamente num estado ótimo para treinar. Não é? Então, queremos garantir que há níveis estáveis de glicose no sangue. Falando agora daquilo que seria o pré, o intra e o pós-treino. Falando do pré, eu apontei aqui algumas coisas, eu vou falando à medida que vou mencionando. O pré-treino teria como objetivo o aumento de estoque de glicogênio, aumentar o rendimento, optimizar a hidratação e garantir que a gente tem um aporte de aminoácidos para limitar a degradação proteica, como falei há bocado. E isto será mais importante em estados de depleção, em estados de um regime hipocalórico, portanto calorias mais baixas, ou em situações de malta que treina de manhã. E já vamos a cenários específicos, como alguém que acorda e tem que treinar logo, não tem tempo para fazer uma refeição. Não é? O intratreino seria válido, na minha ótica, para treinos mais longos. Não é? Treinos curtos, não creio que faça muito sentido o uso de intratreino, a não ser em situações bem específicas que vamos falar já de seguida. E aquilo que se pretende com a nutrição à volta neste caso, durante o treino, tem a ver com a recuperação já entre séries, minimizar também a degradação proteica e maximizar a síntese proteica. Temos que ter em conta aqui também a parte gastrointestinal, que este intratreino não pode de todo, de alguma forma, deixar-vos com a digestão comprometida, não é? Ou a sentirem-se inchados, com flatulência. Portanto, não é essa a ideia. Então, há aqui escolhas que são melhores do que outras para um intratreino. E no pós-treino, mas aquilo que a gente quer é, logo de imediato, promover a recuperação o mais rápido possível, de modo a que a gente comece já a preparar a sessão seguinte, não só a recuperação do nosso treino, mas o treino seguinte também. Portanto, aumentar os nossos estoques de glicogênio logo a seguir, aumentar a síntese proteica, não é? E garantir que haja aqui um ambiente anabólico favorável. Já falámos sobre a questão da insulina e, obviamente, elevar a síntese proteica, que já foi dito. E ora bem, malta, isto é tudo muito bonito e faz todo sentido na teoria, mas apesar da ausência de muitos estudos sobre a janela anabólica especificamente para este tipo de modalidade, há estudos sim sobre este tema, mas estão mais aplicados sobretudo ao treino de resistência, ao treino de endurance, portanto a corridas, por exemplo, em que o cenário é um bocadão diferente daquilo que nós estamos a tentar replicar aqui. Não é? E os estudos que foram feitos, havia estudos, a maior parte dos estudos eram feitos num estado de jejum, ou seja, a pessoa estava a dormir, a sua
a sua noite de sono, 8, 9 horas, por exemplo, acordava, iria fazer o treino e depois fazia uma refeição rica em hidratos de carbono e whey. Então aquilo que eles tentavam medir era a rapidez com que conseguiam encher os estoques de glicogénio e quão elevada seria a síntese proteica com diferentes tipos de alimentos. E, bom, não é isso que realmente estamos a tentar replicar aqui, porque a gente acaba por não treinar em jejum, né? E nem o desgaste a nível de degradação proteica, nem o desgaste a nível de estoques de glicogénio é igual de um treino deste tipo para o treino de musculação, como já falamos também. Então, é de todo importante, é de todo imprescindível que a gente tenha em atenção este horário de treino. Num aspecto, num âmbito geral, não. Já falámos que o dia acaba por ser longo, nós vamos ter várias refeições ao longo do dia e eu não creio que estas refeições em específico à volta do horário de treino vão fazer uma diferença muito grande, mas mal também não faz, não é? E acredito que se pode retirar realmente algum benefício de alguma atenção especial dada a este horário, especialmente se estivermos em fases de corte, não é? Porque é aí que realmente começamos a limitar a nossa energia disponível, começamos a limitar a energia que podemos ingerir e faz sentido sim que nós tentemos garantir o máximo de rendimento no treino e que possamos iniciar a recuperação o mais rápido possível. Então, querendo maximizar, e é sobre isso que estamos aqui a falar nesta aula e neste curso, que é maximizar o nosso programa para a pessoa que temos à nossa frente. Então, se queremos maximizar, eu acho que é importante darmos atenção a estes detalhes, a estes pormenores. E como é que é feito então este ajuste da nutrição à volta do treino? Nós podemos fazê-lo, obviamente, com comida, ou podemos fazê-lo com batidos, dependendo da hora, por exemplo, a que o indivíduo treina e a hora a que ele consegue fazer uma refeição. Se estamos a falar de alguém que, e agora aqui já começamos a entrar nos cenários específicos, imaginem que alguém faz uma refeição 60 minutos antes do treino. Essa refeição, não querendo que a pessoa vá para o treino com algum incómodo intestinal, aí nós queremos garantir que a absorção é rápida. Então fará sentido, nesses casos, termos uma refeição líquida, de absorção fácil, de absorção rápida, e nesse caso hidratos de carbono simples, uma proteína isolada, por exemplo, seria o mais indicado. E nós temos que conhecer a pessoa com que estamos a trabalhar, porque realmente, se mesmo com uma hora de antecedência, a pessoa chega ao treino já, digamos, com uma situação hipoglicémica, não é? Em que já não se sente tão energético, colocar algumas gorduras nesse batido antes do treino poderá ser interessante também. Portanto, vai depender de quanto tempo a pessoa demora a digerir isso e como é que se sente durante o treino. Se essa pessoa só conseguir, por exemplo, fazer uma refeição 2 a 3 horas antes, depois fará sentido que seja uma refeição sólida, bem composta, e neste caso, possivelmente, tanto com gorduras, como hidratos complexos e simples, como proteína, não é? Então, a minha ideia é dar-vos o conhecimento dos vários cenários, dar-vos o conhecimento para que vocês, mais uma vez, possam pensar pela vossa cabeça e para que os possam aplicar depois, devidamente, à situação que vos apresenta à vossa frente. Não é? Situações como treinar em jejum, que com certeza vão lidar com várias pessoas que não têm muito tempo durante o dia, a única solução é acordarem e irem de imediato logo para o ginásio. E obviamente que aqui uma refeição sólida vai ser um tanto complicado de ter, não só pela parte do tempo de preparação, embora ele pudesse deixar a comida feita, mas provavelmente a digestão não será feita a tempo de chegarem ao ginásio e poderem aproveitar os macronutrientes advindos dessa refeição. Então,
Uma das coisas seria garantir que a última refeição de se deitarem é uma refeição bem composta, portanto, se nós formos calcular o total de hidratos de carbono, nós vamos distribuir grande parte para aquilo que seria a última refeição, para a primeira que vamos fazer sobre a forma de batido, para a segunda comida, que seria o pós-treino, e para a terceira. E nós podemos aqui fazer a segunda e a terceira como um mix de líquido e sólido. Então, falando da primeira refeição, que seria o pré-treino, uma mistura de hidratos simples, aqui podemos falar de creme de arroz, ciclodextrina, Vitargo. Dextrose eu não gosto muito, mas poderia ser uma opção também. Há pessoas que não se dão bem com a dextrose. Maltodextrina. Então estamos a falar de hidratos de absorção rápida, hidratos de absorção fácil, com uma mistura aqui, ou misturados com uma proteína de digestão fácil também. Portanto, falamos aqui de uma isolada ou hidrolisada, mas a isolada faria o seu papel. E tem que ser uma isolada de boa qualidade. Sobre esta parte da suplementação depois falaremos também mais à frente. Isso seria uma opção. Outra opção seria criar aqui um intratreino, mais ou menos com os mesmos compostos, mas aqui vamos ter o cuidado de ele poder iniciar a toma desse intratreino antes, quando acorda, por exemplo, e ir bebendo ao longo do treino. E aqui, obviamente, se excedermos alguma quantidade de hidratos, poderemos ter aqui alguma dificuldade na absorção. Então, alguns estudos demonstraram que um mix de hidratos de carbono, que seria glicose e frutose, pudesse ser interessante na razão de 2 para 1, portanto 20 gramas de glicose para 10 gramas de frutose poderia ser interessante, poderia facilitar a absorção do mesmo. Então, isto poderá ser uma estratégia usada e temos de ter aqui sempre também aminoácidos presentes. Já falámos do motivo pelo qual. Portanto, estamos aqui a tentar encaixar as peças todas. Eu sei que acaba por ser muita coisa ao mesmo tempo, mas no próximo vídeo eu vou para o quadro e vou-vos montar aquilo que seria uma dieta para mim, obedecendo todas estas coisas que eu vos estou aqui a tentar explicar e vendo diferentes cenários também. Okay? Então, para as pessoas que treinam de manhã, termos uma refeição composta, bem composta à noite antes de dormir. Isso iria garantir que quando acordamos de manhã não estamos completamente depletados e temos aqui uma refeição líquida que antecede do treino ou uma refeição líquida que antecede do treino e que podemos continuar durante o mesmo e depois de acabar o treino seria uma questão de ver qual seria a preferência do cliente, se uma refeição sólida ou se uma refeição líquida e sólida. Portanto, temos aqui diferentes opções. Outros cenários. Para quem trabalha, por exemplo, num local onde não é permitido ingerir uma refeição sólida, imaginemos que das 2 da tarde até às 6, que é o horário em que a pessoa iria sair, não pode ingerir qualquer tipo de alimentos. Bom, aqui a questão do batido poderia ser interessante, não é? 1 hora antes do treino, e vai treinar às 7 horas, esqueci-me, sai às 6 e vai treinar às 7 ou às 6 horas, pronto. Podemos tratar exatamente como fazemos quando estamos a falar do indivíduo que treina logo de manhã ao acordar, ou podíamos garantir que a refeição que faz às 2 horas é uma refeição muito mais rica em gorduras, em proteína, e termos ali uma quantidade bem jeitosa de hidratos de carbono, que vai fazer com que essa digestão seja atrasada e para que não vá treinar num estado em que como se fosse um jejum, não é? Um jejum, neste caso, de 6 horas. Portanto, nós queremos garantir sempre que haja nutrientes na nossa corrente sanguínea, macro e micronutrientes, para que possamos sustentar este balanço de degradação proteica, síntese proteica, para que possamos ter rendimento no treino, para que possamos maximizar a síntese proteica no após, para que possamos diminuir
a degradação proteica. Okay? Depois, por último, o cenário de alguém que treinaria à noite e só teria uma refeição logo de seguida. E aqui, bom, já falámos que aquilo que ele vai comer durante o dia é mais importante do que propriamente só darmos atenção à última refeição, mas podemos garantir também que das duas uma, ou ele tem um batido logo a seguir ao treino, rico em hidratos de carbono simples e hidratos de carbono complexos. Podemos fazer aqui um mix de creme de arroz e aveia, por exemplo. E o mesmo acontece com a proteína. Uma proteína de absorção rápida seria uma isolada e uma caseína, por exemplo. Misturarmos tudo no mesmo batido e assim termos algum aporte de micro e macronutrientes, neste caso de macronutrientes, durante a noite. Outra opção que para mim seria a mais válida e a mais satisfatória seria ter uma boa refeição a seguir ao treino, composta, mais uma vez, com gorduras, com proteína, com hidratos. E aqui as quantidades vão depender, obviamente, das quantidades totais que o indivíduo tenha, mas podemos concentrar grande parte desses macronutrientes à volta do horário de treino. Por último, agora sim, em indivíduos que tenham que ingerir 5, 6 mil calorias, 7 mil calorias, estamos a falar de uma quantidade de comida muito grande. Okay? Então, se aproveitarmos, de alguma forma, os batidos e o horário do pré, do intra e o pós, para, de alguma forma, conseguirmos meter o máximo de macronutrientes possível, com o máximo de digestão, ou com a digestão maximizada, pois não vejo qualquer problema em fazê-lo, pelo contrário, vejo só vantagens. Então, tudo isto que está a ser falado aqui tem que ser muito bem pensado. Temos que olhar primeiro para o programa total, não é? A quantidade de comida total, as calorias totais, como é que nós temos os macronutrientes distribuídos, não é? E como é que podemos jogar com eles de forma a retirar o máximo de rendimento do treino e a maximizar a recuperação, não é? E garantindo que o processo digestivo é sempre feito da melhor forma, para que não haja qualquer stress a nível gastrointestinal e para que possamos garantir que o treino é feito em condições, não é? Mentais, tanto mentais como físicas. E basicamente é isso, meus caros. Eu tentei não complicar em demasia isto, mas é tanta matéria que eu tentei resumir o máximo possível sem cair aqui no erro de tornar isto muito genérico. Não é? E agora quando começarmos a fazer quando eu começar a fazer o plano, para mim, como vou fazer na próxima aula, isto vai ficar um bocadinho mais claro para vocês sobre como montarem a dieta de uma forma eficaz, precisa, dando atenção a todos estes fatores que eu vos falei anteriormente. Portanto, temos uma dieta variada, termos o cálculo bem feito das calorias, temos uma distribuição bem feita com os mínimos e com os máximos de cada macronutriente, termos a atenção especial dada aqui a este horário de treino e montar tudo isto como se fosse um puzzle, colocando as peças no seu devido lugar, é algo que faremos na próxima aula. Obrigado por terem ficado comigo até ao fim e até à próxima aula.